A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe. Volto eu aqui com mais um último estudo que eu vou estar trazendo aqui nesta noite. Quero falar a importância da disciplina na igreja. O que é disciplina? E com isso nós vamos aprender aqui nesta noite, nesse grande estudo, que nós iremos falar aqui nesta noite. A importância da disciplina na igreja. A disciplina, ela equilibra o comportamento espiritual da igreja. A disciplina, ela equilibra, né? Às vezes a igreja está, então ela vai equilibrar a vida espiritual da igreja. Mas, pastor, está escrito aonde? Está lá no livro de Provérbios, capítulo 15, e versículo 32. E também está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, 8 e 11. Então, você vai ver aí a importância da disciplina na igreja. Que Deus vai nos abençoar poderosamente. A disciplina é o método de Deus para a preservação da igreja. Preservação da igreja. A disciplina é o método de Deus para a preservação da igreja. Então você vai ler isso, irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo 26 e versículo 12, né? Que a disciplina é um método de Deus para a preservação da igreja de Cristo Jesus. Então, que Deus venha te abençoar, que você venha compartilhar conosco em nome de Jesus. A disciplina é para induzir os fiéis a consertar-se com Deus. Hebreus 12, e versículo 6 e versículo 7. A disciplina é para induzir o infiel a consertar com Deus. Às vezes, o cristão está desviado, né? Está afastado diante de Deus. A disciplina vai fazer ele se consertar diante de Deus. Até mesmo o cristão precisa entrar na disciplina. Por quê? Às vezes o cristão está mais para lá do que para cá. Então o pastor tem que pegar ele, trazer ele, para ele colocar ele, para equilibrar ele. A disciplina é para equilibrar o cristão, tá certo? A disciplina manifestada na igreja, em 1 Timóteo 5 e versículo 20. A disciplina é um ato de amor, tá? Deus disciplinou o seu povo. Hoje o mundo está passando pela disciplina. Esse calor insuportável, tá? Esse calor insuportável. Deus tá disciplinando a sua igreja. Você vê aí disciplina, o povo está passando pela disciplina, o povo passou pela disciplina pelo Covid, você vê que morreu muita gente, Deus está cobrando o seu povo, tá certo? E o povo não está nem aí. O povo pegou o Jesus, né, no carnaval aí, e saiu aí correndo com Jesus pela rua fora aí, né? Você acha que Deus ia deixar isso de qualquer maneira? Não. Deus disciplinou o seu povo, trazendo o quê? Enfermidade, trazendo problema para o seu povo. Então, a disciplina é um ato de amor. A disciplina é um ato de zelo. João 2, né? E versículo 17, Salmo 79 e versículo 5, que a disciplina é um ato de amor. Olha o que aconteceu com Davi. A Bíblia fala que Davi, ele tinha várias mulheres, e ele pegou a mulher do teu amigo, né, e teve um filho com ela. Só que Deus enviou o profeta Natan lá, e Natan chegou lá e entregou a revelação para o rei Davi. E contou Davi, um certo homem tinha uma certa ovelhinha, e o outro tinha muita ovelhinha. Ele chegou na casa daquele certo homem e mandou matar a sua única ovelhinha, Davi. O que você acha disso? E Davi falou assim, esse homem é digno de morte. E a história vem nos dizer que Davi agora ele é disciplinado por Deus. O filho que nasceu, ele buscou a Deus em oração, buscou a Deus, e Deus não deu o seu filho de volta. Davi veio a falecer. Então você vê aí, você vê a situação que a disciplina é um zelo, é um ato de amor para o seu povo, né? Então, irmãos, está aí esse é o valor da disciplina na igreja. Infelizmente, alguns pastores
já perderam, isso aí já não tem dado esse tipo de disciplina para o seu povo, tá certo? Que Deus venha nos abençoar, em nome de Jesus, que todos fiquem na paz do Senhor. Não esqueça de deixar o seu like e deixar o seu comentário aí, em nome de Jesus. Tchau, povo de Deus, fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui que fala é o pastor Antônio Marcos. Estou aqui com mais um estudo meu, aqui nessa noite. Quero falar o que é pecado que refere à Bíblia. Qual é o pecado que é de morte? O que é o pecado que não é para morte? Qual é o pecado que eu posso orar quando a pessoa peca? E qual é o pecado que eu não devo orar quando a pessoa está em pecado? Fica aí que você vai aprender comigo nesse estudo de hoje, em nome de Jesus. Já aproveite, já dê o seu like, já inscreve no canal, fala de que país, de que estado, de que cidade você está assistindo meus vídeos. Que nós iremos aprender aqui nesta noite sobre o que é pecado de morte. O que a Bíblia fala sobre o pecado da morte. O que João escreveu que é pecado para a morte. Olha o que João escreve no livro de João, capítulo 5, e versículo 16, que diz assim: se alguém vier pecar ao seu irmão, o pecado que não é para a morte, ora, tá vendo? Pecado que não é para a morte, nós devemos orar, tá? Vamos lá. Ora, e Deus lhe dará vida. Aquele pecado que pecaram que é para a morte, há pecado para a morte, por esse não digo que vocês orem. Pastor, qual pecado é esse que nós não devemos orar quando a pessoa peca? A Bíblia fala que há dois tipos de pecado que nós não devemos orar. É quando a pessoa cai em adultério. Esse pecado você jamais colocará a mão na cabeça de uma pessoa nesse ato aí e ore. Paulo orienta que a gente devemos entregar essa pessoa a Satanás para que ele venha padecer e se arrepender do teu pecado. E há pecado também de morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá certo? Então vamos lá. O único pecado para a morte, vamos ler lá, o único pecado que é para a morte, o único pecado que é para a morte. 1 João 1 e versículo 9. Olha, isso tudo, irmãos. 1 João 1. Aquele João lá perto do Apocalipse, tá? Não esqueça disso. Se confessamos o nosso pecado, e ele é fiel, e ele é justo para nos perdoar. Pecado que nos purifica de toda a injustiça. Olha só. Alguém vai me perguntar: pastor, eu pequei, eu devo confessar ao pastor da igreja? Eu preciso ir até o meu pastor e falar: pastor, eu pequei. Existe pecado que você não precisa confessar para o seu pastor. Como assim, pastor? Pecado que você xingou, pecado que você bateu boca, discutiu com a esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua irmã, você brigou. Esse pecado não precisa se confessar. Você dobra o seu joelho, confessa para Deus e Deus vai te perdoar o seu pecado. Agora, o pecado que você deve confessar é o pecado de adultério. O pastor, como sábio, ele vai estudar o seu caso, vai levar o seu caso para a reunião de membros e ali vai apresentar a sua situação e ali você vai passar pela disciplina, né, que vai dar. Mas só, irmãos, a disciplina, a Bíblia fala que quem manda no céu somos nós. Como assim, pastor? Como que você pode dizer que é nós que manda no céu? Sim, é nós que manda no céu. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que tudo que é ligado aqui é ligado no céu. Se o pastor chegar e falar assim: irmão, nosso irmão pecou, nós vamos orar aqui, Deus vai perdoar o pecado dele e colocamos ele em comunhão. Ah, irmão, o nosso irmão pecou, ele vai passar por 1 ano, 6 meses, 8 meses, 9 meses de disciplina. É apoiado lá no céu. Então, o que a igreja, o pastor não pode tomar decisão sozinho. O pastor tem que levar a causa para a igreja que precisa julgar a causa desse irmão. Não é ele tomar responsabilidade para ele, não.
Ele tem que levar a situação para a igreja. E tem muitos pastores aí que estão puxando a responsabilidade para si, e ele está errado. A responsabilidade ele tem que levar para a igreja, para a igreja. Então, apresentar e a igreja vai julgar a causa dele, certo? Então, existe aí esse pecado, né? O único pecado para a morte, Mateus 12, 32, algumas preferir Marcos 3, vamos lá, vamos pegar Mateus 12, 32, o que fala lá, o que Jesus falou ali no livro de Mateus 12 e 32, sobre esse tipo de pecado. Vamos lá, 12 e 32. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, se lhe é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nesse século e nem no século vindouro. Tá vendo? Esse pecado aqui, ó, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pecar contra o Filho, tem perdão. Contra o Pai, tem perdão. Mas se você pecar contra Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo, você não tem perdão nem nesse século e nem no século vindouro. Isso não é eu, é a Bíblia está dizendo. Então é bom você vigiar. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite, o próximo estudo meu, eu quero trazer aqui o que é blasfema contra o Espírito Santo. Você sabe o que é blasfema contra o Espírito Santo? Já aproveita e escreve embaixo. Pastor, eu sei o que é blasfema. Deixe seu comentário, que nós vamos estar fazendo esse estudo aqui e vai ser muito bom esse estudo. Então vamos lá. Vamos ler agora em Hebreus 10, 26 a 29. O que Paulo fala nas cartas de Hebreus 10 sobre esse tipo de pecado? 26, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Para me terminar, 26 até 29. Isso mesmo, ó. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não é mais sacrifício pelo pecado, mas se a expectações horrível do juízo, o ardor do fogo que há de devorar os adversários. Está vendo aqui, irmãos? Olha só de quantos maior castigo cuidar de vós julgaste, né? Nós vemos aqui, ó, o pecado, né? Você que conhece já a verdade, você já sabe da verdade, o juízo é maior, tá? A consequência é maior. Leia aí aos Hebreus, capítulo 10, 26 a 29. O que fazer para não cometer esse tipo de pecado? O que eu devo fazer para mim não cometer mais esse tipo de pecado, igreja? Você sabe o que você deve fazer para você não cometer mais esse tipo de pecado? Então vamos ler lá 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Vamos terminar com o nosso estudo, né? 2 Crônicas 7:14. Vamos ver aqui. Se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Olha só, olha a interpretação desse estudo aqui, ó. Se o meu povo, isso quer dizer o quê? Crente em pecado, Deus não ouve a sua oração. Se você estiver em pecado, Deus não vai te ouvir. Não adianta você clamar, orar. Você precisa buscar a presença do Senhor, se converter nos seus maus caminhos. Olha, eu vou ler de novo, ó. Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos meus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, o primeiro passo é a humilhação.
Primeiro passo é você se humilhar diante de Deus. Esse é o essencial. Você tem que se humilhar e pedir perdão a Deus, de joelhos, chorando. Faça como Davi, buscou perdão com lágrima. Tá certo? Davi buscou perdão com lágrima. Então não adianta você estar só orando e Deus conhece o seu coração, sabe como está a sua situação. Quer ver? Vamos ver aqui que o salmista fala, Salmo 104 e versículo 21. Vamos ver aqui para a gente terminar. O estudo tá bom? Estou pegando gosto aqui no estudo. Salmo 104. A Bíblia fechada, ela é um livro, mas ela aberta é a sabedoria, é um tesouro, para que nós possamos interpretar a Bíblia. Vamos lá. O que Davi fala aqui? Escreve no Salmo 104, versículo 21. O leãozinho brama pela presa de Deus e de Deus busca o seu sustento. Tá vendo? Então nós vemos aqui, muito importante aqui, ó, as coisas encobertas participa do Senhor. Aqui está falando outro de assunto, né? Fala que as coisas encobertas é para nós, a encoberta é para Deus, a desencoberta é para nós. Então Deus deixou nós ir até um certo ponto. Existe coisa que Deus não libera para nós, tá bom, irmãos? Então está aí esse grande estudo, brevemente estarei voltando aqui para trazer para vocês sobre quem são os 7 piores homens da Bíblia. E já aproveita esse seu like, comenta e fala de que lugar e de que país. Tchau, povo de Deus. Tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus.